Deixa eu passar uma coisa para vocês aqui que tá em mente aqui. Quando eu era um pouco mais novo, digamos assim, uns 20 anos atrás, eu tô com 40, né? Digamos que eu tivesse com uns 20 e poucos anos. Eu vi o que as pessoas falavam em relação a prosperidade, vida com Deus, de você estar trilhando por um caminho bom, que Deus prospera os seus, e que você teria que estar em uma igreja, que você teria que estar em uma congregação. Amados, aquilo me envolveu de uma certa maneira, me deixou obcecado de uma certa maneira, que eu me via todo errado e via que eu realmente estava precisando de ajuda. E não via ninguém para me ajudar, para me tirar daquela situação ali. Ouvindo toda essa situação que esses pregadores falam, o que eu pus no meu coração? Eu vou começar a procurar um templo religioso, uma igreja, para me começar a ir nos cultos para ver se eu mudo esses pensamentos meus. Isso eu sozinho. Não foi ninguém em casa para falar nada comigo. Aí Deus já estava trabalhando na minha vida. Então o que eu fiz? Vou para uma igreja. Vou para mais outra. Vou para outra. Vou para mais outra. Enfim. A conclusão que eu tenho hoje, você ouvindo o que os pastores falam e você lendo a Bíblia, é um estilo de vida, amados, que não tá para qualquer um. Você tá me entendendo? Assim como a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos serão escolhidos, muitos vão tentar tomar essa decisão aí de entrar no mundo, assim, pelo lado evangélico, né? Todo mundo vai tentar entrar, vai tentar se converter, mas não vai conseguir, porque a opressão ela é muito grande. Então, o pensamento meu que eu tenho hoje, vou tentar resumir para vocês, no caso, me entender. Eu estou passando por um certo tipo de vento, um certo tipo de provação. Pode chorar. Um certo tipo de provação. Então, o que ficou no meu coração daqueles resquícios de sair procurando suporte dos outros? De pedir suporte aos pastores aqueles problemas que eu tinha, eu estou começando a fazer a mesma coisa. Amado, já veio gente aqui no meu quintal para tá ouvindo o meu falar. Para tá pastores, gente religiosa. Já fui em algumas igrejas também. Só que eu estou cometendo os mesmos erros do passado. Qual é a minha falha? Pegar o meu problema, contar para uma pessoa que não tem poder de resolver o meu problema. Você tá me entendendo? E com isso eu viro uma novela. Essas pessoas só querem saber da página seguinte. E o dia seguinte, Fábio, como é que você tá? E aí, Fábio, já se passou uma semana. Como é que tá? Até um certo ponto dessas próprias pessoas, essas pessoas religiosas, né, esses pastores, chegar para você e falar o seguinte: como é que é? Deus vai abrir uma porta melhor. Esse vento está passando na sua vida para abrir caminhos para coisa melhor.
sei se vocês pegou a visão. Então você vai na luz da escritura para você tentar ver alguma coisa parecida, você não acha, amados. Então são achismos deles mesmos. Vocês estão me entendendo? É achismo deles mesmos. Essa coisa de você pegar um texto isolado da Bíblia. É que Jó perdeu isso, mas foi restituído 7 vezes mais. Aí os que Deus vai fazer na sua vida. Vai não, mano. Quando você lê a Bíblia, o querer e o efetuar não é seu. Vem do Criador. Lógico que você quer uma coisa. E Deus pode te dar sim ou não, ou te largar na espera, irmão. Te dar um talvez e ficar na espera. Você tá me entendendo? Quando você busca, quando vocês acham alguns remanescentes que falam que Deus não habita em templos feitos construídos por mãos humanas e que isso está na Bíblia, eu vou buscar. Aí você acha. Aí você, poxa, tem uma contradição, cara. Porque uma igreja aqui é uma igreja lá. É uma igreja aqui, é uma igreja lá. E aquelas pessoas que estão lá dentro, com o tempo que você vai. Você, com o tempo, você vê, a história de fulano tá assim, a história de fulano foi assado. Até a história do pastor, do marido, da esposa, você fica sabendo porque eles têm vontade de se comunicar. Então se vocês analisar o que a escritura pede e a maneira que eles estão vivendo não condizem, mano. Um conhecido meu falou comigo agora, não convém falar o nome dele, mas ele está inscrito no canal, ele vai saber que é ele. Ele falou que o pastor lá chegou lá na frente, falou, o pastor, né? Chegou lá na frente e falou: tem mais uma tropa aí para sair da igreja, porque essa igreja tinha muita gente e a peneira foi passada. Só vai ficar quem quer servir. Quem não quer pode procurar outro lugar. Não estou esquentando a cabeça para mais nada. Todos os cultos ficam assim e fica assado. Uma outra feita, eu presenciei. O próprio pastor falando. Não, a própria mulher do pastor falando. Não quer somar, some. Aí, pra você ter noção, eles fizeram um título nas redes sociais, no Facebook, e botou o título, ou soma, some. Aí, pô, na minha mente, eu tô crendo que a pessoa falhou, a pessoa pecou, fez uma coisa, né, extraordinária, né, lá dentro da igreja, roubou, furtou, bateu em alguém, pá, uma coisa do tipo, sei lá. A pessoa não queria participar do ministério da avô, a pessoa não queria ajudar, a pessoa tava faltando o culto. Olha, pessoal, aí tá, quando você chega para essas pessoas e fala o que está escrito na Bíblia, meu amigo lascou, você virou inimigo. Elas tratam vocês como filho do diabo. Como filho do diabo. Gente, pode ficar despreocupados, amados. Pode ficar despreocupados que ninguém vai conseguir ser perfeito aqui nessa terra, amado. Todo mundo tem falha, todo mundo tem erro. Mas quando você chega pro seu irmão e você conta uma coisa pessoal sua, eles não vão resolver o seu problema, amado. Eu só quero saber da fofoca do dia seguinte para saber como é que você tá, o que que você fez. E fulano casou de novo, ela tá no segundo casamento. E aí? E fulano perdeu o emprego porque roubou. Fulano tá assim, fulano tá assado. Essas pessoas vão tudo prestar conta. Então, hoje eu tô em uma situação meio complicada. Amados, o que que eu tô fazendo? Eu tô passando um vento sozinho. Tô fazendo propósito, tô pedindo a Deus para restituir muita coisa na minha vida, principalmente em minha saúde, meu casamento, a vida dos meus pais. Você conta encamado, papai tá em fase terminal. Mas Deus pode mudar o quadro? Pode. O pastor vai mudar o quadro? Vai não.
Você tá me entendendo? Não vai não. Gente, eu fico virando a câmera assim porque às vezes o celular para de filmar. A câmera frontal minha tá ruim. Então eu não sei, eu tô vendo só a parte escura do celular. Então, assim, não vai resolver, mano. Quem é que vai resolver? É Deus, é o Espírito Santo. Você tem que fazer uma intimidade com Ele, entendeu? Ver o que a palavra determina e exige. E se você tiver vinculado quando a palavra fala que quando você tudo que você pedir será feito, mas tem que estar de acordo com a escritura. Você está me entendendo? Porque hoje em dia eu tô vendo, vou botar um exemplo, eu tô vendo uma separação e a pessoa ela tá no terceiro casamento porque o primeiro não deu certo, o segundo também não deu e provavelmente o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e outros no caso não vão dar, né? Porque, amado, a escritura ela funciona assim. Você leu e morreu. Você vai viver o evangelho. A outra pessoa tem que ser da mesma maneira. Ela leu, entendeu a escritura e morreu. Ela está vivendo segundo o que a escritura pede. Então, dois vai entrar em uma concordância e os dois vão andar junto. Você está entendendo? Lógico que no meio desse andamento normal da vida, mano, pode ter um esfriamento. Você está me entendendo? Então, qual é a missão? Cuide-se para que você não caia. Se cair, Deus te levanta. Você tá me entendendo? Vai ficar resquícios, mas volte para a batalha. Foi ferido na guerra, se recompõe e se coloca de pé. Você está me entendendo? Mas lendo e entendendo o que está na escritura. Agora, não vai você achar que o seu pastor vai resolver a sua vida porque ele chegou lá na frente e falou umas palavras que veio do coração dele que não condiz com a Bíblia, plantou uma ilusão na sua cabeça de que as coisas vão acontecer que não vai, amados. Quando eu comecei a ir para a igreja, a templo religioso, eu era moleque ainda, entendeu? Fui por conta própria, porque no meu bairro, aonde que eu morava, eu tinha vergonha de ir, porque as pessoas eram muito. Eu não sei me expressar assim, em caso bem, mas eles julgavam demais. Eu vi um menino lá que era, nossa, mano. E o menino arrumava briga todo dia, toda hora, em qualquer lugar que ele fosse. Aí um belo dia eu tô vendo ele com a Bíblia na mão. Assim, eita agora! Você sabe quem que julgou? Quem que falou que não ia render? Foi o próprio povo da igreja. Você tá entendendo? O próprio povo. Você sabe quem que vai falar que você vai pro inferno? São os próprios religiosos, mano. Você sabe quem que vai falar que você tá errado, que você tá em pecado? É quem tem conhecimento de Bíblia, mano. Fica até dando risada. Essa noite eu, eu fiquei maravilhado com o Senhor soprou no meu ouvido. Entendeu? Amado, se você fizer uma oração do Pai Nosso, como é que é? Tem uma parte lá que você fala que você tem que perdoar aquele que você perdoa. Como é que é? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a pessoa me ofendeu, eu perdoei. Se a Bíblia fala que a misericórdia eu quero, então eu tenho que perdoar para Deus me perdoar, certo? É o que eu falo com a minha mãe todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Porque meu pai fez muita covardia com ela.
Entendeu? Mas eu tive o privilégio de, em vida, né? Ver meu pai pedindo perdão à minha mãe. E mamãe ali, ó, durinha, ó. E eu olhando pra ele e lágrimas, choro. O pastor não faz aquilo não, mas faz não. Você sabe o arrependimento do homem como é que é? Chega pra outro, ó, foi mal aí, irmão. Foi mal aí, vacilei, realmente, pá. Quando a pessoa ela cai em cima de ver a burrice que ela fez, e ela põe a escritura e ela lê algumas passagens, né? Tipo do filho pródigo, que o pai perdoou, voltou para casa, pá. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me trato como se fosse um dos seus empregados. Nossa, meu pai recebeu ele de volta, mandou matar um boi, fez uma festa. Então você vê que houve perdão. Você tá me entendendo? Em várias situações você vê. Chegou a mel. Em várias situações que você vê no relato que há perdão. Jesus sendo crucificado. Pai, perdoai essas pessoas que ele não sabe o que fazem. Estevão, antes de ser morto, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É o que, meu? O pai tá gravando vídeo, meu amor. O que foi? Deus do céu. É a conexão tira que tem um cachorro. Ó. O que você quer? Hã? Dá, patão, papai. Esse patinho feio. Esse patinho. Patinho feio. Tá aqui, ó. Me pede pra ir pra passear toda hora. Mas a última vez que eu passei com ela, eu tomei trauma. Ela me deu uns 2 puxão, minha coluna deu uma sacudida. Aí eu falei com ela, não vou passear com você mais, vai ficar no quintal aí, ó. Até eu sair daqui e você ver. Senta lá, vai estar gravando vídeo. Os religiosos estavam querendo soltar Barrabás e crucificar Jesus. Os fariseus, eles exigiam muita coisa, só assim, criadas por eles mesmos. Só que estava dentro da escritura, eles não faziam. A ponto de Jesus falar que eles coavam um mosquito, né, e largavam um camelo entrar. Ou seja, eles eram muito rigorosos a muita coisa. Ó, não pode isso, não pode aquilo, porque é pecado, pá. Não xinga, não olha, não dá a segunda olhada, pá. Mas cometia coisas, entendeu? Super violentas e achava que tinha aquela capacidade de falar e se expressar porque tinha um conhecimento da palavra. A ponto de Jesus falar hipócritas. Hipócritas. Gente, a Bíblia fala que a gente, se possível, você tem que ter união com todos. Mas como que você vai ver isso no pastor de hoje em dia? Sabe o que ele quer? Você passa o problema seu pro cara, né? Se ele tem sede de ganhar almas, o que ele vai fazer? Não, eu vou ir na sua casa tal dia, eu vou ir na sua casa tal hora. Pode vir, tô esperando. Cadê que vem? Mas o convite para ir lá tá de pé. Você tá me entendendo? O dízimo e oferta é pedido. Você tá me entendendo? E quando a ovelha consegue emprego, ele tem que glorificar, né? A ponto dele perguntar quanto você recebe lá. Agora não tô falando porque eu já vi. Você tá me entendendo? Então, manos, assim, o que eu penso nos dias de hoje? Jesus ele fala, se porventura quando eu voltar à terra eu acharei fé. E ele fez essa pergunta que não vai achar, mano. Acho que é 2 Timóteo capítulo 3, eu acho, 3 ou 4, que fala que nos últimos dias
O povo vai estar dando seus ouvidos à doutrina de demônios. Você acha que demônios não conseguem entrar na mente de um homem para poder entrar dentro de uma igreja e pregar, não? Claro que consegue, amado. Você der brecha, o inimigo ele entra na sua mente, ele entra no seu coração. Você faz coisas erradas e acha que está fazendo certo. É só você dar brecha. Entendeu? Só você dar mole. Agora, imagina esses caras que não têm amor pelo próximo, amados. Gente, tá difícil. Eu fico vendo os vídeos de pregações nas redes sociais de algumas pessoas remanescentes, entendeu? Que vai contra tudo isso aí. E eu garanto a vocês que se chegar uma pessoa lá e falar, tô passando um vento, não tenho o que comer, minha vida tá assim, tá assado, qual é a direção que você me dá? Porque eu quero sair dessa vida. Ele vai dar atenção, mano, ele vai lá. Ainda que seja para pegar um avião daqui para cruzar lá no outro, ele vai. Porque ele sabe da ida e sabe da volta. Porque ele sabe que naquele grande dia ele vai ter que apresentar ao Senhor as almas. Aonde que está isso na Bíblia, Fábio? A parábola dos talentos. Um recebeu um talento, recebeu 2 e multiplicou. Essa multiplicação é o trabalho, amados. Aquela parábola, ela quer dizer isso. O mundo, a seara, o campo é muito grande para o trabalho. Poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Você está me entendendo? Quando tem passagem na Bíblia lá que fala lá que o cara estava procurando pessoas para trabalhar e não conseguiu achar, aí quando achou algumas, vou te dar X para você trabalhar para mim. Não, vamos. Aí no final do dia apareceu mais pessoas. O cara falou, quer trabalhar para mim? O cara, quero. Então ele pagou a mesma quantia do que aquelas pessoas que começaram praticamente de manhã até a tarde. Ou seja, os que tinham noção e entendimento questionou, poxa, se esse cara entrou agora para trabalhar, você vai pagar eles a mesma quantia, no caso que me deste? Quer dizer, é os religiosos, mano. Eu às vezes eu fico pensando, a pessoa teria que pensar da mesma maneira como eu penso também, pô. Gente, o que fez Jesus olhar pra gente e olhar pra gente e achar que poderia ter mudança? O que passou na mente do Criador dele chegar? Não, eu vou me sacrificar, né? Porque, nossa, mano, nós somos muito podres, mano. Se a gente quer ter uma mente de Cristo, a gente tem que pensar como ele pensou, gente. Nem Jonas, que tinha tanta intimidade com o Senhor assim, o Senhor falava com eles e Jonas ouvia. Pô, nem Jonas entendeu, não. Vai lá para a cidade de Nínive e prega. Jonas não quis pregar para aquela cidade, porque aquela cidade era pecadora. Tinha sangue nas mãos e Jonas não foi. Aí eu te pergunto, ele entendia a mente de Cristo naquela hora, naquele momento? Não, pô. Ele estava com seu ventre. Ele estava com seu orgulho, com seu achismo. Você está me entendendo? Então, amados, eu penso da seguinte maneira. Para resumir, para o vídeo não ficar longo. Se você tem um problema, ajoelha no chão. Tenta intimidade com Deus, que Deus, ele vai resolver o seu problema. O Senhor, ele vai resolver o seu problema. Seu vizinho não vai resolver. Seu pastor não vai resolver, ainda que ele tenha uma oratória muito boa. Se ele chegar lá na frente e vier com esse negócio de lei de Moisés, essa coisa antiga, esse negócio de dízimo, que dízimo nem era dinheiro, o dízimo era alimento. A verdadeira igreja pegava o que tinha, vendia e dava aos pobres de acordo com a sua necessidade. O livro de Atos dos Apóstolos fala em relação a isso. O que essas pessoas estão querendo tirar de você para levar para lá? Gente, é uma questão de raciocínio. Não tem escrito na Bíblia que chegou um jovem rico para perto de Jesus e o jovem rico estava todo com escolta, né? E Jesus falou com ele, se você quer se salvar e quer me seguir, pega o seu tesouro, vende
pega o dinheiro e dê aos pobres. Porque Jesus não falou com ele, não, tem uma porrada de gente aqui que está me seguindo, está tudo necessitado. Me dá o 10%. Por que ele não falou? Bota aí nos comentários aí, conversa comigo. Vamos ter um diálogo. Eu quero que vocês para a Bíblia. Não vem querer falar, não. Nós alugamos um templo. Nós alugamos um local. Nós temos que pagar a luz. Nós temos que pagar a água. Nós temos que pagar o aluguel. Você tá me entendendo? Aí a pessoa iludido que entrou para um local desse e que tá salva. Nossa, mano. Não tem. Não tem lógica. Você vê as pessoas falando, os pregadores falando, né? Agradeço fulano de tal pelo convite. E Deus habita e verdadeiramente Deus habita nesse local. Aí você vai para a escritura. Se falarem que Deus está aqui, não acredite. Se falar que Ele está lá, não acredite. Se falar que está lá no campo, não vai, porque também não está lá. Porque Deus está no seu coração. Você é o templo, amado. Você é o templo.